Boa tarde, professora Aparecida, de volta, não é? Depois do recesso, mais uma aula com reforço aí para a P, tá certo? Então, hoje a gente vai trabalhar a leitura, tá? É um texto, assim, longo, não é? Muita leitura, do livro de vocês, na página 50, tudo bem? Então, vamos à página 50. Português Linguagens, do 7º ano, é o nosso livro, não é? William Cereja. Então, exercício da página 50 a 63. Eu vou fazer a leitura e a parte do exercício é um pouquinho longa. Aí eu deixo os exercícios com as sugestões de resposta, aí vocês vão fazendo no caderno, mudando a redação de vocês, tá certo? Eu dou a sugestão e a resposta vocês vão trabalhar no caderno, tá certo? Então vamos fazer a leitura. Então é o capítulo 2, página 50 a 63, tá? Do Português Linguagens. Então vamos lá. Por vezes nos sentimos mal-humorados, indispostos e de mal com o mundo. Parece que nada dá certo e que ninguém nos entende. Dá vontade de ficar trancado no quarto, sem sair, sem comer, sem tomar banho, sem falar com ninguém, até virar um bicho. Você vai ler a seguir o início do primeiro capítulo de A Metamorfose de Franz Kafka, uma das obras mais instigantes da literatura universal. Certa manhã, quando Gregor Samsa abriu os olhos, após um sono inquieto, viu-se transformado num monstruoso inseto. De costas ficou, e ele as sentia duras como couraça. Ergueu levemente a cabeça e viu que o seu ventre estava grande, curvo, castanho e dividido por profundos sulcos. A colcha não se sustinha sobre o convexo do abdômen e escorregava para o chão. As pernas não eram duas, mas inúmeras, lamentavelmente finas, e agitavam-se sem que pudesse contê-las. Que diabo terá me acontecido? Perguntou-se. Pesadelo não seria. O quarto pequeno, arrumado, ao jeito masculino, de tão familiares paredes, era o seu quarto. Na parede rente à mesa onde se encontravam espalhadas as amostras de tecidos, porquanto Sansa era caixeiro viajante, estava a gravura que há bem pouco tempo recortara de uma revista ilustrada e que colocara numa bonita moldura dourada. Essa gravura representava uma senhora muito espigada, com gorro de pele e uma boá também de pele enroscada no pescoço, exibindo o pesado casaco, dentro de cuja larga manga todo o antebraço se escondia. Gregor volveu o olhar para a janela. Gotas de chuva batiam contra os vidros e o tempo enevoado encheu-se de extrema melancolia. Que tal, pensou, se eu dormisse mais um pouquinho e me esquecesse de todos esses absurdos? Mas se isso era absolutamente impossível, porque tinha o costume de dormir sobre o lado direito e a situação em que se encontrava o impedia de acomodar-se na sua posição predileta. Esforçou-se para virar, mas sem resultado, tornava a cair de costas. Inumeráveis vezes insistiu
hostilmente, cerrando os olhos para não ver o angustiante tremor das suas pernas, e afinal desistiu de tentá-lo mais. Quando sentiu na ilharga aguilhoar-lo uma dor simultaneamente leve e profunda, como nunca sentira antes. Santo Deus, pensou aí, como é trabalhosa a profissão que escolhi. Viajar todos os dias, a preocupação dos negócios é bem maior quando se trabalha fora da loja. Além do próprio negócio, há o inferno das viagens, a atenção ao horário e conexão dos trens, a comida má e sem hora certa, os contatos cada dia diferente, que não têm duração, que jamais chegam a ser amistosos e nos quais o coração nunca pode entrar. Para as profundas do inferno, com tudo aquilo. Sentiu na barriga uma ligeira comichão, deslocando-se sobre as espáduas, vagarosamente em direção à cabeceira da cama, procurava encontrar modo de poder levantar melhor a cabeça. Conseguiu e viu, exatamente no lugar em que sentira a comichão, alguns pontinhos brancos que não soube explicar o que seria. Tentou aliviar-se tocando o local da coceira com um pé, mas imediatamente retirou-o, pois o contato lhe causava arrepios. Deslizou no colchão até readquirir a primitiva posição. Não há nada mais humilhante, disse com seus botões, do que se ter a obrigação de levantar tão cedo. O homem precisa dormir o tempo necessário. Há caixeiros viajantes que conseguem levar uma vida de odaliscas. Quando retorno ao hotel, depois de bater a manhã atrás dos meus fregueses, encontro esses felizes senhores ainda à mesa do café. Se com o chefe que tenho quisesse imitá-los, já estaria no olho da rua. Mas quem sabe, no final das contas, se ser despedido não seria o meu melhor negócio. Se não fosse por causa dos meus pais, há muito tempo que eu teria pedido demissão. Perfilava-me diante do chefe e, com alegria na alma, expunha-lhe o meu modo de pensar. Cairia na cadeira duro no chão. Ideia gaiata, aquela de colocar mesa sobre um estranho de madeira a poder falar de cima com os empregados, esquecendo-se de que é surdo e obrigado, assim, os subalternos a se aproximarem muito dele. A esperança, porém, não está perdida de todo. Quando eu tiver ajuntado uma quantia suficiente para pagar-lhe a dívida de meus pais, vamos pôr nisso uns 5 ou 6 anos. Não há a menor dúvida que irei enfrentá-lo. Aí então eu dou fora. Mas por enquanto o que eu tenho a fazer é me levantar, porque o trem sai às 5 horas. Deu uma olhada no despertador que sobre a mesa fazia seu tic-tac. Meu Deus! Exclamou consigo mesmo. Eram 6:30 e os ponteiros marchavam tranquilamente. Isto é, mais um pouco, e seria 1/4 para as 7. Quer ver que o despertador não funcionara? Da cama podia constatar que o ponteirinho estava exatamente sobre as 4 horas. Logo o despertador havia soado. Será que continuara dormindo serenamente, indiferente àquele tilintar que fazia vibrar até os móveis? Serenamente nada, seu sono não fora sereno. Talvez por isso mesmo mais profundo. Que iria fazer agora? O próximo trem saía às 7. Para pegá-lo, teria de correr, como um alucinado. Quando o mostruário ainda não estava arrumado, e ele ainda por cima não se sentia com vontade nenhuma de se aprontar, além do mais,
embora pegasse o trem, nem assim escaparia da cólera do patrão, pois o rapaz do armazém, que teria esperado por ele no trem das 5, seguramente já dera parte da falta na firma. Era um cretino aquele rapaz, cópia escrita e escarrada do patrão, a quem vivia sabujando. E se desse a desculpa de uma doença? Isto, porém, além de ser muito chato, levantaria suspeitas, pois Gregor, nos 5 anos de emprego, não ficara doente uma vez sequer. O gerente, acompanhado do médico da companhia de seguros, viria fatalmente, censuraria os seus pais pela preguiça do filho, desfazendo qualquer objeção e manifestando ao médico a opinião de que não há doentes, mas indolentes. E, na verdade, naquele caso não estaria inteiramente errado, salvo uma certa indolência. Aliás, injustificável para quem dormira tão prolongadamente. Gregor sentia-se perfeitamente bem, e até com um apetite que não lhe era comum. O cérebro fervia com tais pensamentos sem que se animasse a se levantar. E precisamente quando no mostrador os ponteiros marcaram 1/4 para as 7, bateram de leve à porta que ficava junto à cabeceira da cama. Gregor, era a voz da mãe. São 15 para as 7. Você não tem que trabalhar? Que voz suave! Gregor ficou horrorizado ao ouvir a própria resposta, que era a sua voz. Saía, porém, misturada com um doloroso e incontido assobio, muito fino, fazendo com que as palavras, a princípio claras, perdessem a clareza, tornassem-se confusas, a ponto de duvidar que pudesse ter sido estendidas. Gregor desejara ter respondido correta e profundamente, explicando tudo, mas em tais circunstâncias limitou-se a dizer: sim, sim, obrigado, mamãe, já estou me levantando. A espessura da porta não permitira que a mudança da voz de Gregor fosse percebida, e assim a mãe ficou tranquila com a resposta e se foi embora. Porém, o breve diálogo fez com que os demais membros da família ficassem a par de que Gregor, contrariando os seus hábitos, se encontrasse ainda na cama, e o pai, vindo por sua vez, bateu também na outra porta e gritou: Gregor, o que é que há contigo? Por um instante aguardou para insistir em tom mais forte. Gregor. Enquanto isso sucedia na porta oposta, a irmã perguntava em voz baixa. Em voz baixa. Certo, vamos continuar. Não está se sentindo bem, Gregor? Você precisa de alguma coisa? Já estou quase pronto, respondeu o grego. A ambos ao mesmo tempo, esforçando-se para pronunciar as palavras pausadamente, de modo a disfarçar a estranheza da sua voz. O pai voltou para acabar o café matinal, mas a irmã insistiu num sussurro. Abra a porta, Gregor, por favor. Gregor, todavia, não tinha a intenção de atendê-la. Muito pelo contrário, felicitava-se pela porta trancada, costume que contraíra nas suas andanças de hotel para hotel. O que tinha a fazer era se levantar calmamente, vestir-se sem ser incomodado e, principalmente, tomar seu café. Só depois, então, cuidaria do resto, pois muito bem compreendia que não conseguiria ordenar os pensamentos. Acudia-lhe a lembrança
de ter sentido várias vezes na cama uma certa dorzinha, provocada provavelmente por uma posição forçada, e que, quando saltava do leito, atribuía à obra da imaginação. Estava curioso naquele dia de ver como a fantasiosa impressão iria se desfazer. Quanto à mudança da voz, não duvidava que constituísse o anúncio de um bom resfriado, mazela profissional dos caixeiros viajantes. Livrar-se da colcha foi ato bem simples. Bastou empinar um pouco a barriga e ela por si só escorregou toda para o chão. Mas a dificuldade de se mover tinha do extraordinário volume de grego. Para se erguer os braços e as mãos valeriam muito, porém, em lugar deles, tinha agora numerosas patas, agitando-se incessantemente, e sobre as quais não exercia nenhum controle. E a verdade é que ele queria se levantar, esforçando-se muito. Conseguia estender uma patinha e torná-la firme, mas quando tal acontecia, as outras continuavam na agitação desabalada e dolorosa. Não está direito ficar preso na cama como uma abelha sem asas, disse a si mesmo. Então, veja, aqui é a adaptação de Marx Rebelli, né, dessa obra. Então, fala do personagem, não é? Do rapaz, ele é o personagem principal, que ao acordar ele se vê transformado em um monstruoso inseto. O protagonista, não é, o personagem principal, ele leva uma vida com dificuldade, não é? O trabalho é desgastante, ele assume um compromisso para beneficiar a família, ele acorda muito cedo para trabalhar, a relação com o patrão dele não é boa, é um patrão muito exigente, inflexível e não valoriza o trabalho do rapaz. Ele se sente preso ao trabalho por conta da dívida que o pai tem com a empresa. Então, ele é responsável para pagar, ele tem que trabalhar, não é? Para beneficiar a família, tá? Então, a narrativa, ela mostra o lado psicológico da personagem, trata mais do mundo interior. Então, é um sofrimento dele, assim, ele jura que se pudesse, pedia demissão, mas tem a dívida. E aí ele diz, quem sabe em 5 ou 6 anos eu consiga pagar e assim me libertar. Então, ele não é feliz, né? Ele se sente preso, não se sente feliz com o trabalho, ele assumiu para si uma responsabilidade financeira que o oprimia, não é? Então esse personagem ele se sente apartado do mundo, ele se sente excluído, diferente de todos, não é? E a metamorfose, que é a transformação dele, quando ele sonha que é um inseto, não é? Esse inseto é uma barata. Então, representa a aniquilação do ser humano, porque o inseto, a barata, provavelmente, ela é repugnante, né? Todo mundo, ninguém gosta da barata, não é? Todos querem matar, afastar de si, querem eliminar. E ele se transforma nessa barata porque naquele momento é como ele se sente, tá bom? Então, o texto trata disso, tá? Aí aqui vem o vocabulário, não é? Das palavras mais difíceis. Então, vocês acompanhem lendo. Durante todo o texto tem essa partezinha aqui do vocabulário. Aí eu vou trabalhar algumas questões, mas eu não vou poder chegar até o final, porque são muitas questões. Mas vamos ver o que dá para fazer.
Aí vem a língua em foco. Aqui já é a parte do verbo, tá? Então, nós vamos para o subjuntivo. Na sessão anterior, você leu um trecho de A Metamorfose, de Frank Kafka. O texto a seguir é um fragmento da obra Carta ao Pai, do mesmo autor. Então, aqui é outra obra também desse autor, tá bom? É só um trechinho da carta. Então, ele escreve, né, o personagem: Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder em parte justamente por causa do medo que tenho de você. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal, exceto, talvez, meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. E, de fato, você me recrimina por isso como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com uma virada do volante, conduzir tudo para outra direção, ao passo que você tem a mínima culpa, a não ser que você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Naturalmente, não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagero, e até me inclino a esse exagero. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Aí vamos agora trabalhar um pouco esses verbos, né? Então, de acordo com o texto. A relação de Frank Kafka com o pai era tranquila ou conflituosa? Justifique sua resposta. Então, era conflituosa, não é? Pois o autor afirma que tinha medo do pai e que o pai censurava e recriminava. Então, na visão de Kafka, a quem o pai atribuía a responsabilidade de, pelo fato de a reação entre os dois ser como era. Uma sugestão ao filho, o próprio Frank Kafka. Aí você dá uma resposta completa. Leia o box. Os 3 modos verbais. Depois observe os seguintes trechos do texto e responda as questões 2 a 4. Então, vamos ler aqui os 3 modos verbais, né? Então, veja. Você já aprendeu que no português os verbos podem ser utilizados em 3 modos, dependendo da intenção de quem fala. Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é o modo da certeza. É empregado em frases nas quais é expresso algo que seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. São aqueles tempos, 6 tempos verbais que trabalhamos já. Então, eu participarei das competições esportivas, não é? Eu participo, eu participei. Então, esse é o modo indicativo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, não é? É utilizado em frases que indicam possibilidade de algo vir a acontecer. Talvez eu participe dos jogos, tá vendo? Talvez, não é? É possível, é provável. O imperativo é o modo pelo qual se expressa uma ordem, um pedido, um conselho. Participem todos da campanha do agasalho. Então, veja, o indicativo é um fato certo, subjuntivo é um fato duvidoso, e imperativo é uma ordem, tá? Aqui são sentenças que aparecem o verbo no presente, no futuro, tá bom? Vamos ler.
Se aqui tento responder por escrito, será, sem dúvida, de um modo muito incompleto. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal. Você não tem a mínima culpa, a não ser, talvez, o fato de ter sido bom demais para mim. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre de sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Então, aqui são tempos verbais empregados nos 3 tempos, tá? Vamos lá. Aí vem, a propósito dos trechos. Há nos 4 trechos palavras ou expressões que geralmente indicam uma condição ou expressam uma dúvida, possibilidade. Quais são? É o se, né? O talvez, o bem possível que, lá nas sentenças. Entre as formas verbais em destaque, quais expressam certeza e quais expressam dúvida. Então, certeza, tento, será, seria, tem, ter sido, é. Isso aqui apresenta certeza, é o modo indicativo. Dúvida é aquela possibilidade, não é? É o subjuntivo. Fizesse, tivesse crescido, pudesse me tornar, tá certo? Aí vamos lá, releia os trechos 3 e 4. Qual deles expressa o pensamento de Francal? O quarto, tá? Pelo o contexto lá. Se você retornar, qual deles expressa o pensamento do pai? É o terceiro lá na leitura. A qual modo pertence as formas verbais? Então, tem lá o modo indicativo e o subjuntivo. Aqui, ó. Tento, será, seria, ter, tem, é indicativo. Tivesse, pudesse, subjuntivo. Aí vem, levanta hipótese. Hipóteses. Por que esses diferentes modos foram empregados nos trechos? O pensamento do pai, na visão dele, é categoricamente aquele, daí o uso do indicativo. Já na sua própria visão, é expressa por uma reflexão constante, na qual ele levanta hipóteses e faz suposições, o que é o subjuntivo. Então, o que o pai diz é certeza, é indicativo. O que ele faz hipóteses, suposições, é o modo subjuntivo. Aí vem, continuando. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria, na verdade, não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado talvez fosse, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal. Então, aqui é a correlação dos tempos, não é? Fizesse, seria. Fizesse, fosse. Em qual deles o autor expressa mais certeza quanto ao resultado a que se refere? Esse aqui, ó, apresenta mais certeza, tá certo? Considerando a oposição, certeza, dúvida expressa nas frases pelo fato, discuta com os colegas e o professor explica. Como o uso dos tempos e modos verbais interfere na construção de sentido das duas frases? Bom, é uma sugestão aqui. Ó. O uso do futuro do pretérito do modo indicativo seria, na principal frase, dá a ideia de que o autor tem mais certeza em relação à ocorrência do que afirma como se o resultado realmente fosse acontecer na condição indicada. O emprego do pretérito imperfeito no modo subjuntivo fosse, na segunda frase, por sua vez, sugere que o autor tem dúvida em relação à ocorrência do que afirma. Então, se você fizesse um resumo, seria, mais certeza. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado fosse. Então, é mais dúvidas aqui, tá? Aqui oferece mais dúvida. Então, é só uma questão aí de interpretação do modo como ele está falando aqui. Aí vem.
Emprega-se o modo subjuntivo quando o fato mencionado é considerado incerto, duvidoso, hipotético, irreal. Você me recrimina porque imagina que seja culpa minha. Você me recrimina como se fosse culpa minha. Você me recrimina quando for culpa minha ou se for culpa minha, tá? Antes das formas verbais do modo subjuntivo são utilizadas as palavras que, se e quando. Aqui é aquela palavrinha que eu cante, que tu cante, se eu canto, se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. Futuro, quando eu cantar, quando tu cantares. Toda vida que vai conjugar esse modo subjuntivo aparece as palavras que, se e quando. Tá? Aí, exercício de fixação, páginas 50 a 63. Reúna. Aqui é o seguinte, são respostas pessoais, tá? Você vai usar aqui o futuro do pretérito indicativo ou o pretérito imperfeito subjuntivo. Tem uma sugestão aqui e você pode fazer essa questão em casa, tá bom? Aí vem, exercício de fixação. Leia a tira a seguir e responda as questões 2 e 3. Aqui também são respostas simples, tá bom? São respostas simples. Leia o quadrinho, porque agora não vai dar para a gente fazer juntos, tá bom? Então, leia o quadrinho, dá para você fazer. Aí eu coloco a sugestão e você faz o caderno resposta completa, tá bom? Agora, o pai utiliza uma estratégia para tentar convencer Caldo ainda do textinho, tá bom? Então, ainda do texto, dá para você fazer aí com a sugestão aqui da resposta. O exercício da página 50, aqui, é o emprego também dos tempos de alguns verbos, não é? Identifica as formas do verbo haver, que completaria a fala da mãe, caso ela tivesse expressado da seguinte forma: tomara que haja um jeito de fazer ele comer. Gostaria que houvesse. Quando houver, tá certo? Então, aqui modo subjuntivo com o verbo haver. Aqui, eu também espero que um dia ele coma, né? Mais facilmente. Você quer que eu mude, né? Uma ideia. Tomara que ele não ouça isso que você diz. Que esse dia chegue o quanto antes. Então, são exercícios aí da historinha, que são simples, dá para você interpretar e responder no caderno com as orientações. Tudo bem? Então, boa tarde, até a próxima.